Graça, paz e misericórdia. Amém. Dá prosseguimento, hoje a parte 2 de como conduzir pessoas a Cristo. Na semana passada nós vimos que se você quer de fato fazer uma obra espiritual para o Senhor, conduzir pessoas a Cristo, o primeiro passo é oração. E me recordo bem como finalizou o texto da semana passada. Deus não leva a sério, não tem motivo para levar a sério uma pessoa que diz que quer que todo mundo seja salvo, mas não tem coragem de orar por uma alma, né? Então, orar é o primeiro passo. Tudo começa com a oração de fato. Mas, ainda que oremos em prol dos pecadores, para conduzi-los a Deus, isso é de fato importante, ainda assim não é o bastante. A oração é o primeiro passo, mas não é o bastante. Orar pelos pecadores e buscar a Deus em favor deles. Também devemos nos dirigir aos pecadores em favor de Deus. Então, o primeiro passo, nós oramos aos pecadores, nós oramos, né? A gente falou semana passada, só retomando rapidamente. Você ter um caderno, orar para o Senhor, Senhor, coloque o nome de algumas pessoas em meu coração. Então, você coloca o nome no caderno e pede para o Senhor vai colocar esses nomes também no seu coração. Não queira orar por todo mundo, peça, Senhor, coloque no meu coração. Porque senão vão ficar um monte de nomes no caderno, mas não estão no seu coração. Então, o Senhor, uma vez que coloca o nome de determinadas pessoas em seu coração, você passa a orar por eles de maneira incessante. Você coloca a data que você começou a orar por eles e você coloca o nome da pessoa, você deixa um espaço vazio para você preencher a data em que a pessoa será salva. E é isso que nós queremos e nós desejamos, a salvação das pessoas para o Senhor. Lembrando mais uma vez, quem salva as pessoas é o Senhor. O poder de salvação está nas mãos dele, não está nas nossas mãos. Eu e você não salvamos ele. É o Senhor quem salva as pessoas. Então, não é suficiente orar. Nós também devemos nos dirigir aos pecadores em favor de Deus. É preciso contar aos pecadores como Deus é. Muitas pessoas ousam falar com Deus, orar a Deus em favor das pessoas, mas não têm coragem de falar aos homens. Então, nós não devemos apenas orar, mas também devemos buscar oportunidades para falar aos homens. Todavia, ao falar com as pessoas, há alguns pontos que devem ser especialmente observados. A gente não pode chegar falando de qualquer maneira, de maneira descuidada, porque senão podem haver barreiras. Então, há alguns pontos que especialmente precisam ser observados. Primeiro ponto, já aqui no começo, né? Não discuta desnecessariamente. Então, tem aqui 3 versículos, é chamado os irmãos para ler os 3 em sequência. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Esses 3 versículos exemplificam, tornam claro para nós, né, que se alguém sábio, né, você é alguém salvo, você é alguém sábio, a sabedoria de Deus, Cristo entrou dentro de você. Mas você vai ficar discutindo com o insensato, aquele que não tem a Deus? Qual vai ser o resultado se você decidir ficar discutindo? Não vai ter fim. Isso não vai terminar nunca. E o próprio texto de Tito fala, evita, para nós evitarmos as discussões, porque elas não têm utilidade, as discussões são fúteis. E depois, para nós não ficarmos nos ocupando com fábulas, genealogias, coisas que promovem discussões do serviço de Deus na fé.
Então, os versículos colocam as discussões em um lado e o serviço de Deus na fé de outro lado, como coisas opostas. Então, nós precisamos de um pouco de técnica para falar com as pessoas. Antes de tudo, só lembrando, irmãos, isso aqui não é uma fórmula mágica, não é um material de maneira rígida, tá? Só existe essa maneira, não, nada disso. Tá? Não é nada rígido, imposto, não existe só essa maneira de pregar o evangelho. Mais uma vez, é um material feito por evangelistas para nos dar um norte, um padrão, uma direção. Caso os irmãos tenham dúvidas, isso pode nos trazer benefícios e auxílio na pregação do evangelho. Então, nós não devemos entrar em argumentos desnecessários quando a gente for falar com as pessoas. Isso não quer dizer que nós não devemos argumentar, porque em Atos nós vemos vários exemplos onde surgiram discussões. Até mesmo o apóstolo Paulo argumentou, e nós temos visto Atos, né? Ele gostava de argumentar. Mas se você tiver de discutir, faça isso com outra pessoa, para o benefício de uma terceira que está ouvindo. Tem um texto de Provérbios que fala que a língua branda, ela calma os ânimos. Então, se você for precisar discutir, fale com um tom conciliatório, com uma língua branda. Não com o intuito de colocar mais lenha na fogueira, né? Porque senão, de fato, não vai ter fim. Então, se você tiver, faz isso com outra pessoa para o benefício de uma terceira que está ouvindo. Mas quanto àquele que você quer ganhar para Cristo, normalmente é melhor que você não entre em discussão. É bom evitar discussão. Por quê? Porque a discussão ela pode afastar as pessoas ao invés de atraí-las. Você precisa mostrar um espírito manso. Caso contrário, as pessoas fugirão de você. Se a gente quer mostrar que a gente é bom, que a gente sabe, as pessoas vão fugir. Porque as pessoas também querem mostrar que sabem, né? Alguma coisa. Então, muitos pensam que a argumentação pode mover o coração de uma pessoa, mas isso não é verdade. A argumentação, quando muito, pode subjugar o quê? Apenas a mente de alguém. Por isso é melhor falar menos palavras que vêm da mente e testemunhar mais. Diga às pessoas como você tem experimentado alegria, paz, descanso, depois que crê no Senhor Jesus. Esses são fatos contra os quais ninguém pode argumentar. Alguém pode negar que você tem paz no seu coração? É uma experiência sua, pessoal, íntima. Ninguém pode tirar isso de você. E ninguém pode desconfiar disso. Ninguém pode dizer que isso não é verdade. São fatos contra os quais ninguém pode argumentar. Pode passar. Então, esse primeiro ponto, não discutir com as pessoas. Né? Vamos mudar o... Está no frio, né? Pronto. Aí o segundo ponto. Prenda-se aos fatos. Né? Já pegando o gancho do primeiro, de não discutir, prenda-se aos fatos, seja objetivo e ousado. Então, tem alguns versículos aqui, eu chamo os irmãos para ler também todos eles. Porque pelos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, pregando ousadamente em nome do Senhor. Esses versículos não precisa nem explicar, né? Muitas vezes a gente quer pregar o evangelho para as pessoas, pode acontecer da gente estar empolgados, porque o Senhor colocou essa pessoa no nosso coração, a gente quer falar do Senhor para ela, a gente acaba falando demais. Falando demais, e às vezes a pessoa tem compromisso. Todo mundo, tempo hoje é dinheiro, né? O tempo é escasso. E se a gente ficar falando muito,
a gente pode acabar falando palavras dessas. Pode acabar se perdendo nas palavras, e como Provérbios 10:19 diz, também, por muito falar, não falta transgressão. Então, e 10:20, prata escolhida é a língua do justo. Então, uma prata escolhida, língua do justo. Como se fosse uma bala certeira, né? Língua do justo, ela vai falar a palavra certeira. Não pensemos que ficar falando demais, uma dessas palavras que eu falei vai tocar o coração da pessoa. Não, escolha uma palavra certeira. Prenda-se aos fatos, como está ali. Então, outro método para conduzir pessoas ao Senhor é usar fatos e não doutrinas enquanto fala. Expor uma doutrina é algo que exige certo tempo e disponibilidade das pessoas. Citar fatos objetivamente não irá abusar da paciência das pessoas. Não é por causa da racionalidade da doutrina que as pessoas chegam à fé. Muitos enxergam a lógica da doutrina, ser convencidas intelectualmente, mas, mesmo assim, não creem. Nós não queremos convencer as pessoas. Nosso intuito não é convencer ninguém de nada, mas que elas sejam salvas. Querer convencê-las de algo é uma obra humana da mente, e não uma obra espiritual. Geralmente as coisas simples é que podem salvar almas. Aqueles que pregam bem sobre doutrinas podem corrigir a mente das pessoas, mas geralmente falham ao salvar almas. Então, o propósito principal é salvar pessoas, não corrigir sua mente. Qual a utilidade de corrigir a mente se as pessoas se perderem? Não tem utilidade nenhuma, né? Então, o melhor cérebro dificilmente pode salvar pessoas. Isso nós precisamos nos despojar disso até por meio da oração, querer levar pessoas para o Senhor. Muitas vezes a nossa própria inteligência, a nossa própria sabedoria pode ser um empecilho para levar as pessoas ao Senhor. Até disso nós precisamos nos despojar e pedir para o Senhor, Senhor, fale a palavra certeira, simples, Senhor, me dê um fato objetivo, que não vá consumir o tempo das pessoas, abusar da paciência delas, para que elas possam ser levadas à salvação. Senhor, eu não quero convencê-la de nada, mas que ela seja salva. Senhor, opera a salvação dela, que eu desapareça e que o Senhor apareça para ela. Então, lembre-se, não é uma questão de fazer uma pregação para as pessoas. Tem muitas pessoas que vão pregar o evangelho, né? E quer fazer uma pregação de Gênesis até Apocalipse para as pessoas. Qual o resultado? Pessoal, olha, você prega muito bem. Muito bem, parabéns pela sua pregação. Resultado, salvação? Zero. Então, é apresentar fatos objetivamente. E ao pregar o evangelho, o testemunhar por Cristo também é um outro fato interessante. Nós não precisamos ter medo de ser ridículos. Seja ousado. Lembre-se que o destino eterno das pessoas depende disso. É algo sério. Então, por isso que nós precisamos de ousadia. E não ter medo das pessoas não se acharem ridículos falando isso. Porque é o destino eterno delas que está em jogo. Uma vez que essa pessoa é salva, ela vai nos agradecer. Por mais que no começo ela possa ter nos achado ridículos, depois que ela for salva, de fato vai haver agradecimento verdadeiro. Então, o terceiro ponto, mantenha uma atitude sincera e séria. Isso tem também um gancho no ponto anterior. Né? Ao testemunhar, nossa atitude deve ser sincera e séria, e não leviana. Tem gente que vai pregar o evangelho e age de maneira leviana, né? Fala como se fala no dia a dia, faz graça com tudo. Nós não devemos argumentar, mas apenas contar os fatos que temos experimentado diante de Deus. Se permanecermos nessa posição, poderemos conduzir muitos ao Senhor. Não procure ter um grande cérebro na salvação das almas, apenas saliente os fatos. Brincar e gracejar, nesse momento, pode ser fatal. Claro, isso aqui também não é rígido. Tem momento que uma brincadeira vai quebrar o gelo da pessoa. Mas nós precisamos ter discernimento. Porque pode acontecer de brincar e gracejar ser fatal. Porque às vezes a pessoa, nós não sabemos que problemas as pessoas estão tendo. Às vezes tem pessoas que o Júnior pode falar melhor que nós, né?
Tem pessoas que muitas vezes nós vamos confrontar na pregação do Evangelho, são pessoas que saíram de casa com o pensamento, vou me suicidar. E muitas vezes a gente fazer uma graça, isso pode fechar a porta para a pessoa. Porque a pessoa ela precisa de algo sério naquele momento. Porque a vida dela está em jogo, ela está pensando em se matar. Então, pela frivolidade, nós podemos perder o poder espiritual. Lembre-se que o destino eterno de uma pessoa é um assunto extremamente sério, não é engraçado. Ninguém faz graça naquele destino eterno das pessoas. Versículo de Eclesiastes 7,6. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Precisamos de sensatez para fazer graça ao nome das pessoas, falando do Senhor para elas. Ponto 4. Peça a Deus oportunidades. Então, tem 2 versículos, vamos lê-los. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Então, nós devemos pedir a Deus que nos dê oportunidades. Senhor, me dá a oportunidade de falar com o fulano. Seu fulano sempre parece fechado. Senhor, abre o coração da pessoa para me dar uma oportunidade de falar. Me dá a oportunidade que o seu evangelho seja exposto. Então, pedimos ao Senhor que nos dê oportunidade para falar com as pessoas. Se orarmos, as oportunidades nos serão concedidas. Parece difícil se aproximar de algumas pessoas, né? Algumas pessoas que parecem que, nossa, fulano é difícil, fulano tem medo, né? Mas se você orar por elas, oportunidades eles serão concedidas. Aquela pessoa que parece que existe um muro, uma barreira para falar do Senhor, de repente ela vai estar aberta, de repente ela vai estar afável para escutar do Senhor. Então, peça coragem ao Senhor. É outra coisa que nós devemos pedir ao Senhor. Muitas vezes nós não temos coragem, somos tímidos. Devemos pedir coragem ao Senhor para falar com as pessoas, porque a salvação delas está em jogo. Você não tem coragem para falar com o fulano. Senhor, eu me ponho diante da causa do Senhor, pediu que a minha igreja fizesse uma delas, e pregar o evangelho a toda criatura. Você me dá coragem para falar com fulano, fulano. Talvez as oportunidades estejam esperando por você. Às vezes, a gente não precisa nem orar, né? As oportunidades já estão lá, direto. Às vezes as oportunidades estão esperando por nós, mas nós temos deixado passar essas oportunidades por estarmos temerosos. Às vezes nós somos tímidos diante das oportunidades que o Senhor já coloca diante de nós também. Então peça coragem ao Senhor para testemunhar. Demonstre essa intenção ao Senhor em suas orações. Pode ser que as oportunidades sejam escassas. Também pode acontecer de haver escassas oportunidades. Então não desperdice nenhuma. Fale as pessoas. Fale as pessoas. Pode passar. Então aqui os últimos 2 pontos. Procure pessoas da mesma categoria. Isso aqui também é um ponto importante para o discernimento. Essa é uma regra geral. As enfermeiras podem trabalhar entre as enfermeiras. Os médicos entre os médicos. Pacientes entre pacientes. Funcionários públicos entre funcionários públicos. Estudantes entre estudantes. Trabalhe com aqueles que estão mais perto de você. Não é que nem você, eu quero salvar alguém que está lá na Oceania, na Austrália. Mas você está aqui no Brasil. Eu quero falar com o fulano que está lá no STF. Preciso que ele se converta. Mas você não está no STF. Você não tem nenhum elo de contato com essa pessoa. Como você vai levar ao Senhor? Então, é muito mais fácil você pregar para aqueles que estão perto de você. Fale com sua família e conhecidos, pessoas que nós estamos dentro do nosso convívio. As crianças devem trabalhar com as crianças. Os homens devem abordar homens e as mulheres, mulheres. Então, só para salientar, isso não é obrigatório, mas parece ser bem mais eficaz.
Eu me lembro de ocasiões, que são exemplos. Uma irmã, alguns anos atrás, eu tive presente, uma irmã, ela depois deu um testemunho de que ela tentou pregar o evangelho para muitas pessoas e ela teve uma experiência de total fracasso. Por que ela teve uma experiência de total fracasso? Depois ela mesma contou o motivo. Ela costumava se perfumar muito para pregar o evangelho, ficava extremamente perfumada, sabe? A pessoa se sente cheiro à distância. E ela sempre tinha o costume, ela não percebia, ia falar com homens. Sempre ia falar com homens. Por mais que ela falasse, e ainda assim, segundo diziam, né, ela tinha uma certa beleza. Então ela ia pregar o evangelho para homens, o que acontecia? Os homens estavam pregando atenção no que ela estava falando, prestando atenção? Não estavam. Estavam prestando atenção nela e no cheiro dela. Então, a mensagem do Evangelho encontrou uma barreira em algo que ela não percebia. Então, da mesma forma, outro exemplo aqui, né, uma pessoa muito culta. Imagina um erudito. O erudito, ele vai lá na obra falar com o servente de pedreiro. Com todo o vocabulário rebuscado dele, vai querer falar com os pedreiros ali, o servente de pedreiro. E aí, de repente, ele põe a vestimenta dele, de repente ele gosta de andar de terno e gravata, vai lá no meio de servente de pedreiro. Isso pode ser uma barreira natural. Pode, tá? O senhor pode usar, mesmo assim, uma pessoa para salvação. Como eu falei, não é algo imposto, tá? Mas pode ser uma barreira, a gente precisa ficar atento a esses detalhes. De repente, esses serventes de pedreiro, eles têm uma linguagem própria deles. E que uma pessoa erudita não vai ter para falar com eles. Então, existem essas barreiras naturais, como linguagem, vestimenta e etc. Essas coisas geralmente se tornam distrações e empecilhos. Então, a gente tem que prestar atenção também no público. Nós estamos pregando o evangelho. Então, procure pessoas da mesma categoria. Ponto 6. É necessário interesse pelas pessoas que estão evangelizando. Parece incrível, mas esse é um ponto que precisa ser dito. Cada vez que você procura levar um pecador ao Senhor, deve tratá-lo como um caso a ser estudado. Deve ser como um médico que examina cada caso, pois não poderá dar uma receita indiscriminadamente. Você vai para a pessoa, e a pessoa, o médico dá a mesma receita para todo paciente. Um paciente está com problema na perna, outro está no rim, é o mesmo remédio aqui e tal. Não vai ter o mesmo efeito, né? Não vai funcionar. Então, nós não podemos dar a mesma receita para cada pessoa, porque cada pessoa é uma alma diferente. Da mesma forma, no lidar com almas, você tem que estudá-las uma outra. Demonstre sincero interesse. Ouça-a. Somente dessa forma terá elementos para forjar a receita adequada para a pessoa. Para cada tipo de pessoa, você precisa ter um tipo especial de palavra, a fim de que elas sejam salvas. Se você usar a abordagem errada, apenas causará problemas. Evite ficar falando de você. Ouça a pessoa com paciência. Por incrível que pareça, tem pessoas que na pregação do evangelho só ficam falando dela. A pessoa está com um problema lá. Ela às vezes está clamando por oração. Só que você só está falando de você, e a pessoa só pede, por favor, ora por mim. Eu estou com esse problema, mas você fica lá insistindo, falando de você. Não, porque eu sou não sei o quê. Então, então nós precisamos ter esse feeling. Escutar as pessoas com paciência. Lembre-se, evite ficar falando de você, ouça a pessoa com paciência. Lembre-se que se trata da salvação da pessoa em questão e não da sua salvação. No Provérbios 11:30, o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Irmãos, uma pessoa que ganha almas, de fato, é uma pessoa sábia. Ela tem sabedoria como médico para dar a receita adequada, a palavra adequada para cada pessoa. E ele é sábio também devido ao fato de ganhar almas.
Porque naquele dia vai poder apresentar diante do Senhor as almas que foram salvas. Louvado seja o Senhor. Então, semana passada a gente falou, primeira parte, como conduzir pessoas a Cristo, né? Sobre a importância da oração. De fato, sem oração você nem começou. E agora o segundo passo. Falar do Senhor para as pessoas. Tem alguns pontos aqui que podem nos ajudar a ser observados na pregação de hoje. Louvado seja o Senhor. Amém.